Os 8h49 de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Neste programa de hoje, estamos recebendo e conversando com o professor João Monteiro Pessoa, historiador e professor do IFE Guarulhos. E o Aloysio Abreu Barbosa separou aqui para esse último bloco a posse do Biden e da Kamala Harris ontem nos Estados Unidos, com a tipicidade, né, de Washington está sitiada. Voltamos com você, Aloysio. João, primeiro, temos que ser sucinto, tem só 10 minutos para esse bloco. Como é que você viu a inédita invasão ao Capitólio de 6 de janeiro por militantes trumpistas supremacistas brancos, né? Historiador, você sabe que a única vez em paralelo que você tem para falar sobre isso é em 1814, na Guerra de 1812, na Segunda Guerra de Independência contra a Inglaterra, mas era uma potência estrangeira, né? Como é que você viu? Que paralelo você faz na história? Olha, paralelo é difícil fazer porque qualquer coisa seria superlativa, né? Até porque assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a invasão do Reichstag, o incêndio do Reichstag, mas aí seria exagero, porque a democracia sobreviveu, né? Ela tomou um tranco, um abalo, um susto, mas as instituições funcionaram. Eu acho que não tem paralelo, é uma coisa sem precedentes na história americana, pelo menos. Se você for buscar precedentes, outra coisa que me ocorreu agora, foi uma pergunta que você me fez e me veio à cabeça, foi a Revolução no Rosa, na Geórgia, que derrubou o Eduardo Shevardnadze e colocou no poder aquele ex-presidente agora da Geórgia, o Saakashvili. Foi algo parecido. O Shevardnadze estava fazendo um pronunciamento, assumindo a posse depois de uma eleição que foi altamente contestada, e as forças de oposição conseguiram penetrar no parlamento, ainda que de forma pacífica. A segurança retirou o Shevardnadze e isso foi o estopim para a famosa Revolução Rosa na Geórgia. Mas não dá para comparar os Estados Unidos com a Geórgia, né? É uma coisa totalmente diferente. São escalas de grandeza, de importância, de organização estrutural, porque a Geórgia era um país saindo da União Soviética, se reestruturando, enfim. Então, eu acho que não tem paralelo. Eu vi com muita tristeza, preocupação, porque eu acho que, como diria o Nelson Rodrigues, foi a crônica de uma morte anunciada, né? O Trump anunciou aquilo, ele puxou, ele convocou aquela manifestação. Eu achei terrivelmente simbólico que a polícia do Capitólio tenha deixado aquilo acontecer. A polícia do Capitólio, que foi tão rigorosa já em outras manifestações, no governo Obama, no governo Bush, ela permite manifestações em Washington, mas sempre com muito controle, né? Determinadas áreas públicas não são invadidas de forma nenhuma. E eu acho que ali, é fato que os 3 principais chefes da segurança do Senado, da Câmara e o comandante da Polícia do Capitólio foram todos demitidos, né? Defenestrados dos seus cargos, porque ali houve uma combinação muito triste de uma conclamação feita pelo presidente, chamando essas forças de extrema-direita, esses supremacistas brancos, que não dá para chamar eles de outro nome, e que de alguma forma tiveram ali uma leniência, não vou dizer conivência, porque seria um termo forte demais, mas contaram com a leniência, com uma brandura excessiva das forças de segurança da capital. Por isso a coisa chegou àquele ponto, né? Só lembrar que um desses policiais está de 5 mortos, foi morto ao golpe de extintor na cabeça, né? Quer dizer, uma coisa... falar em bárbaro, mas né? Até a cena dos caras escalando, parecia mesmo uma invasão bárbara, né? O cara vestido de bisão, Aloysio, usando um casaco de couro, um chapéu de bisão, aquilo ali é alarico, tentando invadir Roma. Lógico, como disse o Marx, que você citou no início do programa, os fatos históricos estão fadados a acontecer 2 vezes. A primeira como tragédia, a segunda como farsa. Então, o saque de Roma pelos vândalos, pelos godos, foi uma tragédia. Aquilo foi uma farsa, mas não deixa de ser uma farsa triste e preocupante. E acho que preocupante, inclusive, para o nosso país, cujo presidente é um fã, é um admirador, é um cara fascinado pelo Trump, e que no dia seguinte já indicou que sonha em repetir, em trilhar o mesmo caminho.
Então, acho que não foi uma cena bonita de ver e é algo que levanta uma expectativa muito ruim. Acho que as instituições brasileiras se preparem para um teste de estresse nos próximos 2 anos. Na verdade, elas já estão passando por um teste de estresse a 2 e tudo indica que esse teste vai continuar nos próximos 2 anos. Você falou em Alarico, porque se fala muito assim, qual será o caminho de Trump, qual será o caminho do Partido Republicano. Eu, sinceramente, ontem o Biden, no discurso dele, ele elencou 4 prioridades, né? Clima, Covid principal, clima, recuperação econômica e combate ao terrorismo interno e ao supremacismo branco. E a diversidade. São os quatro eixos que ele anunciou para o governo dele. O Brasil tá lascado nesse terceiro aqui do clima, né? Que tem John Kerry à frente, que é um cara de carreira militar também, e política bastante respeitável, né? A hora que eu declarado da Guerra do Vietnã, governador do estado de Massachusetts, ex-senador, concorreu à presidência e perdeu por uma diferença menor que a de Trump. Mas você acha que... Lógico, falou historiador para o passado, futuro é complicado, mas eu acho que não vai se arrefecer nas consequências legais do ato a Trump. Acho que o sistema não vai arrefecer. Qual a sua impressão? A impressão que eu tenho é de que, primeiro, os invasores vão pagar um preço alto, né? A força do sistema legal americano vai recair sobre eles com bastante severidade. Já está recaindo, na verdade. Os maiores, mais... inclusive o Bisão, né? Já estão todos presos e sendo processados. Acho que aquela brincadeira para eles vai custar caro. Eles vão ser pegos como exemplo, né? Me pergunto se o próprio Trump não será alvo daquele famoso escritório de procuradores de Manhattan, que é considerado a tropa de elite dos procuradores federais americanos, se eles próprios não vão em cima do Trump, dos filhos do Trump. Eu lembro de ter divulgado no grupo um vídeo que vazou, claramente um vídeo interno, gravado pelo Donald Trump Jr., onde ele celebrava. Eu vejo aquilo sendo apresentado amanhã ou depois, daqui a alguns meses, como evidência no tribunal. Eu, por um lado, vejo isso. Ontem se falou muito da ideia do Trump de criar um terceiro partido. Eu, honestamente, acho que as chances disso ter êxito são minúsculas. E eu te digo por quê. Porque os americanos, os Estados Unidos, para todos os efeitos, são um sistema bipartidário. Ele não é oficialmente bipartidário, existe uma infinidade de partidos, mas os dois partidos, eles têm, embora eles sejam adversários mortais, eles são também sócios na manutenção de um sistema que impede a formação de uma terceira força. Se os americanos fossem um país de terceiro mundo, certamente o sistema político deles seria descrito como uma oligarquia bipartidária. São duas máquinas partidárias rivais que atuam em conluio para impedir a formação de outras representações. Exemplo do que eu estou falando, não há um representante no Congresso americano que seja independente. Eu arrisco dizer que desde a eleição do Bush, em 2000, não há um senador ou deputado federal americano que não tenha sido eleito pelos um desses dois partidos. Porque as regras de barreira lá e a constante redefinição dos distritos eleitorais que são redesenhados a cada eleição, isso é muito criticado pelos acadêmicos americanos, impede, eles redesenham os distritos para criar maiorias claramente democratas ou republicanas. Então, a chance que o Trump tem de conseguir criar uma máquina partidária que rivalize com os republicanos, seria o sonho dos democratas, que ele dividiria os votos de direita entre esses dois partidos e os democratas iam ficar com o centro e a esquerda, eles iam ficar hegemônicos. Mas eu acho muito difícil o Trump conseguir viabilizar isso, até porque o Trump é muito bom de discurso, de agitação, mas de administração e trabalho ele é muito fraco. Eu acho que o caminho do Trump, e aí é um palpite, é continuar fazendo esse tipo de agito para se cacifar como o que ele é e nunca deixou de ser. Ele se comportou assim durante os 4 anos em que ele foi presidente, um apresentador de reality show. Eu acho que o Trump agora vai tentar faturar em cima, né, da fama, desse novo público que ele conquistou, e ganhar dinheiro e fazer negócios. Acho que a ideia do partido político vai ficar sendo mencionada justamente para jogar a estrela dele para cima, para
subiu o seu balão. Mas eu acho que a chance que ele tem de conseguir criar uma terceira via nos Estados Unidos é próxima do zero. Você falou em Alarico, invadindo Roma com os godos, na queda do Império Romano, e eu sei lá, eu quando penso no Trump, o que me dá a ideia de outro conquistador de Roma, um pouco, mas antes do Império Romano, que é o Breno. Ai dos vencidos, né? Eu acho que é o que vai prevalecer, e me parece que você tem exemplos disso. Até o Trump surgir, quem eram os Hawks? É o Dick Cheney, o vice do Bush, que muita gente acha que governou no lugar do Bush, de fato, né? O próprio presidente, o George Bush filho, o pai morreu, né? Estava presente ontem lá e nunca quis se associar ao trumpismo. E a Liz Cheney, que é filha do Dick Cheney, deputada atuante na Câmara, condenou de maneira muito veemente o que houve. Aquela disposição de parlamentares em contestar uma coisa que não foi à frente mais de 60 ações que o Trump deu entrada nos tribunais, mais de 60, inclusive algumas com juízes federais indicados por ele, declaradamente republicanos, nenhum deles levou à frente. Eu acho que esse sistema que você fala é muito mais fácil ele se unir contra o invasor do que ele permitir que... Porque o último candidato que você teve alternativo, que relevante, foi o Ross Perot, né? Que inclusive gerou a eleição do Clinton, né? Porque dividiu o voto conservador com o Bush pai. Você não acha que esse sistema que você falou, bipartidário, de fato, embora não de direito, eles têm até Partido Comunista lá, pô. As pessoas nem sabem disso. Como também a China não é partido único. As pessoas acham que o partido único ele detém o poder, mas há outros partidos na China, né? Enfim, você não acha que esse sistema ele tende a se unir contra esse vírus invasor, para usar uma expressão da moda aí? Eu acho que isso é uma pedra mais do que cantada, é a previsão mais fácil de fazer, concordo plenamente. O que acontece é o seguinte, o Trump foi historicamente, o Partido Democrata era um partido rural do Sul, eu estou dizendo historicamente no século XIX, né? Como um professor de história fala de historicamente, ele está sempre falando do passado distante. Então o Partido Democrata era um partido rural, né, do Sul, e o Partido Republicano era o partido do Lincoln, o partido que fez a emancipação, que ganhou a Guerra Civil, que liderou a União na Guerra Civil. Então, historicamente, os democratas eram um partido conservador, rural, da elite branca, e os republicanos eram um partido urbano, das grandes cidades, que tinha o voto prioritário dos negros, etc. Só que as pessoas têm que estar atentas ao seguinte, isso mudou nos anos 60. Durante o governo Lyndon Johnson, com as emendas e com as mudanças na lei federal que introduziram os direitos civis, a igualdade para os negros, o direito ao voto, a intervenção nos legislativos estaduais para que parassem de vetar a participação das populações negras no processo eleitoral, o fim da segregação, a unificação das escolas, todo aquele processo foi liderado pelo Partido Democrata. Isso fez com que a expressão que se usa nos Estados Unidos os democratas perderam o Sul. O Sul migrou para os republicanos e os democratas passaram a ser a força majoritária no Norte. Houve uma inversão de polos. Então, historicamente, o Partido Republicano é o partido mais à direita, que tem também os seus segmentos liberais, progressistas, capitalistas, etc., mas ele tem esse patrimônio acumulado dos votos de direita, dos supremacistas brancos e tal. O Partido Republicano sempre cultivou esse eleitorado de forma discreta. Você não briga com o eleitor. Você pega os votos desses caras, representa eles veladamente, mas você não assume essa representação. Você não se assume como um partido supremacista branco. O Trump foi um ponto fora dessa curva. Mas lá o processo é democrático, nisso a gente não pode negar. O Trump se inscreveu nas primárias em 2015, ganhou as primárias contra a oligarquia partidária norte-americana, porque quem vota nas primárias é o eleitor de cada estado.
Então a oligarquia, você falou do Bush, a família Bush se opôs radicalmente. O Jeb Bush, irmão mais novo, irmão do meio, na verdade, do Bush, foi candidato nessas primárias também, foi derrotado, foi humilhado pelo Trump. O Trump saiu fazendo grosseria com todo mundo, deu aquela declaração contra o McCain, ele não era herói é quem não foi capturado. O Trump, na verdade, atropelou essa oligarquia americana, que até o último momento, você como jornalista que cobre isso, você vai se lembrar, depois da vitória do Trump nas primárias, o Partido Republicano ainda acalentou por um tempo o sonho de empastelar a nomeação do Trump e nomear o que era, na época, o líder republicano no Congresso, um cara jovem chamado Paul Ryan. Eles acalentaram essa ideia de quebrar a regra da primária e sair com Paul Ryan. Porque o Trump não era um representante legítimo e confiável da oligarquia republicana, da elite, da máquina partidária, dos grupos dominantes em cada estado. Mas eles viram que esse caminho ia ser terrível, que eles iam entrar numa guerra civil, resolveram embarcar no Trump. Então essa elite republicana embarcou no Trump, mas ela nunca foi trumpista, né? Ela sempre... Ela foi oportunista, na verdade. Ela segurou o nariz e acompanhou. E alguns desses deputados, talvez os senadores menos expressivos, mais dependentes da base trumpistas, foram com ele até o limite da loucura, né? Mas naquele episódio da invasão do Capitólio, ficou muito claro que a elite republicana abandonou o Trump ali. O Mitch McConnell, líder no Senado, rompeu com o governo, a mulher dele, que era secretária de Transportes, abandonou o governo. Só um último comentário, a Betsy DeVos, secretária de Educação, ela é a fina flor da elite americana. Família DeVos tem um cara que foi ajudante de ordem de Washington, Luiz. O cara lutou em Valley Forge. Esses caras são da elite, eles são ricos e anti-impostos desde o século XVIII. Entendeu? O irmão dela, Eric Prince, é o dono daquela antiga empresa Blackwater, que agora mudou de nome, um grande exército privado que atuou mercenários que atuou no Iraque, que existe até hoje com outro nome, sediada nos Emirados Árabes. Então, assim, esse povo, os falcões, a elite, o dinheiro, a família Mercer, que bancou a campanha do Trump na sua eleição, abandonaram ele, pularam fora. Você já serviu o seu propósito. A gente governou os Estados Unidos, a gente nomeou 2 juízes conservadores para a Suprema Corte, cumpriu o seu papel, agora você é cartucho queimado. Esses caras não vão apoiar o Trump na sua tentativa de se manter relevante. Se o Trump se candidatasse de novo e ganhasse, eles iriam embarcar por oportunismo. Mas até a própria manifestação do Trump de tentar criar um outro partido mostra que ele próprio entende que as pontes dele com o Partido Republicano foram queimadas. Acho que ele caminha para voltar a ser um apresentador de reality show mais badalado e cacifado do que ele era antes. Se não for preso, né? Se não for preso. Verdade. É porque além do que ele fez, promovendo, incitando, como você disse, eu vi o vídeo da tenda. O negócio... 5 pessoas morrendo lá dentro, os caras, dança aí, não sei o quê. Parecia uma micareta, né? Uma coisa tão louca aquele vídeo, né? Música dos anos 80, um negócio tão fora de... uma bolha de loucura aquilo. Aquilo ali não tinha ninguém puro ali não, mas enfim. Sim. Como também o cara do bisão comia cogumelo, né? Acho que tinha cogumelo lá, um bisão lá, e tinha cogumelo naquela tenda também. Mas enfim. O trombeta é uma flor. Isso é lá no Samba, isso é outra coisa. Mas enfim. Vamos falar do assunto aqui. E tem que ele está sendo investigado, acusações seríssimas de sonegação fiscal, né? Aloysio, essa coisa da invasão ao Capitólio foi a cereja, mas assim, ele é investigado por conluio, eventualmente por vazar coisas para a Rússia, desde o início do governo. Se você for fazer uma lista, a lista é tão longa que tem a coisa da conspiração com a Rússia, tem tráfico de influência feito pelo genro dele, tem essa questão que você acabou de mencionar, a invasão. São inúmeros casos, eu vejo assim, e mais, ele passou 4 anos humilhando, atropelando as instituições americanas, Promotoria Federal, Departamento de Justiça, o próprio Departamento de Defesa. Então, assim, a quantidade de gente que ele contrariou, ofendeu, a quantidade de pés nos quais ele saiu pisando nesse período, agora vai todo mundo
na medida do possível, se voltar contra ele. E por isso que eu digo, eu acho que a carreira política dele acabou. Ele vai agora tentar continuar faturando, mas eu também tenho a minha... Eu não sei se isso é um desejo, uma esperança, mas eu tenho essa desconfiança de que ele vai ter problemas sérios legais, não só ele, o Donald Trump Jr. também. Porque tem um detalhe importante que é o seguinte, durante a presidência, todos os presidentes antes dele, alguns foram pessoas muito ricas, como o Bush, por exemplo, Bush filho, prósperas, eles tinham a prática de colocar todos os seus ativos, seu patrimônio, numa coisa que eles chamam de blind trust. Um trust, um fundo que é administrado por um profissional, mas sobre o qual eles não têm nenhuma ingerência para criar uma situação que impeça conflito de interesses. Eu coloco o meu patrimônio na mão do administrador, eu não tenho comunicação com ele, ele faz os investimentos, mas eu não posso coordenar políticas públicas com esses investimentos para favorecê-los. O Trump não fez isso, ele colocou as organizações Trump durante o período nas mãos do Donald Trump Jr., que é um atrapalhado, aquele vídeo mostra, e outros episódios também, o Trump Jr. admitiu numa entrevista à Fox que tinha procurado o embaixador russo para buscar informações. Então, assim, o cara é um desastrado, é um trapalhão. É o Carlos Bolsonaro. É isso. É o Carlos. Na verdade, eu acho que ele está mais pro Eduardo Bolsonaro, mas enfim, é um dos zerinhos lá, é o 02. O grande amor da vida do Trump é a filha dele, né? A Ivana. A Ivanka, perdão. Mas Ivana era a mulher, a mãe dela. Mas, então, assim, eu acho que o Donald Trump Jr. tem grande chance, ele e através dele o pai, de serem envolvidos, porque eu acho que aquela promotoria de Manhattan, tanto que eles estão se mudando para a Flórida. Isso é muito sintomático. Flórida sempre foi um resort, lugar principal, quer dizer, um resort, o Mar-a-Lago, um resort, um balneário para eles irem passar os finais de semana, as férias, etc. Mas a base dele sempre foi Nova York. Ele nunca morou fora de Nova York. O fato de que ele está deixando o Washington, indo diretamente para a Flórida, me parece muito sintomático que ele sabe que vai esperar, que é prudente esperar um chumbo grossíssimo vindo daquela promotoria de Manhattan, que é famosa pela sua capacidade de processar qualquer pessoa, qualquer ser vivo do universo, entendeu? Então acho que eles vão, tenho certeza que eles já estão colocando toda a administração, tudo que foi feito, e o que eles agora continuam fazendo embaixo de uma lupa para ir com força total em cima do Trump, do filho, do genro, do Jared Kushner, que não faltam casos ali de tráfico de influência, de corrupção, das coisas mais variadas. Você falou essa coisa de pisar nos calos, como exemplificar as consequências que vem depois. O que ele fez com o John McCain, que é um herói de guerra condecorado, assim como o Jim Carrey, que eu citei aqui antes. John McCain foi torturado, porque por não haver declaração de guerra ao Vietnã, falava que não tem Convenção de Genebra não, a gente faz o que quiser com vocês. John McCain, até o final da vida, tinha dificuldade de articular os braços. John McCain não conseguia levantar os braços acima da linha do ombro, porque ele teve 2 vezes os ombros fraturados propositalmente pelos norte-vietnamitas, e isso deixou para ele uma sequela permanente. John McCain, só para fazer aqui um comentário histórico, ele era filho do comandante da Marinha americana, do almirante, que era o chefe principal da Marinha, durante a Guerra do Vietnã. Esqueci agora o nome do pai, não sei o que, McCain, o pai. E os vietnamitas, ao descobrirem isso, tentaram usar a figura do John McCain como um peão de propaganda. Eles ofereceram ao John McCain a possibilidade de ser libertado antes, de ser mandado para os Estados Unidos. Imagina a ótica que isso ia gerar, quer dizer, a imagem péssima. Tem milhares de prisioneiros de guerra, tem centenas de aviadores americanos presos em Hanoi, e eles estão liberando o príncipe, o filho do comandante da Marinha. O John McCain, entendendo isso, sabendo que a sua libertação, mesmo sendo pessoalmente para ele boa, causaria um dano de imagem, um dano de reputação à Marinha americana, e até ao esforço de guerra americano, uma coisa que ia desmoralizar ainda mais os militares americanos no Vietnã, que já tinham um problema de moral histórico, ele se recusou. Quer dizer, o John McCain, você pode gostar ou não gostar dele, mas é inegável a coragem daquele homem, é um cara absolutamente corajoso. E ele ficou 7 anos no chamado Hanoi Hilton, que era uma prisão extremamente dura dos vietnamitas em Hanoi,
sendo especialmente maltratado, justamente porque para ser coagido a aceitar aquilo que os vietnamitas esperavam, os norte-vietnamitas esperavam dele. Tudo que ele fez, o máximo que ele fez foi fazer uma declaração, que muitos pilotos fizeram. Ler uma declaração de propaganda, que o cara não aguentou mais. Ele, depois de 3 meses, a resistência dele quebrou. Mas isso, praticamente todos os aviadores americanos gravaram esse tipo de vídeo, denunciando os crimes da Força Aérea, da Marinha Americana e tal. Mas o John McCain ficou nisso. Ele não aceitou, apesar do tratamento especialmente duro. O Hanoi Hilton era famoso pelo seu tratamento duro. E o McCain ficou na suíte master do Hanoi Hilton, onde ele era especialmente maltratado. Então, assim, é uma falta de vergonha na cara. Uma pessoa que não serviu ao exército, cujo pai rico conseguiu um médico para dar uma declaração fajuta a ele, para ficar de fora do Vietnã, e dizer isso de um herói de guerra, entende? E como você falou, teve um preço caro, né? Porque o McCain, a viúva do McCain foi que comandou a virada democrata no Arizona, e antes foi um dos estados fundamentais para dar vitória a Biden. E o último ato político do senador McCain foi aquele voto decisivo que impediu a eliminação do Obamacare. Né? O Obamacare só não foi rechaçado por um voto, foi 51 a 49, e os republicanos tinham maioria de 51. Esse voto foi dado pelo McCain contra a proposta encaminhada pelos republicanos. Então, foram duas, na verdade. Foi essa tentativa de rechaçar o Obamacare que o McCain matou no peito e impediu de acontecer. Algo que eu acho que é admirável da parte dele. Ele foi o único senador republicano que contrariou a orientação do partido, que teve a coragem de votar contra o partido, e depois essa virada aí eleitoral no Arizona. São as voltas que a Terra plana dá, né? É verdade. A viúva dele que comandou. Mas só duas coisas que eu quero se destacar. Eu sei, você sabe, o Nogueira deve saber também, deve se lembrar. O McCain, antes de morrer, sabendo que ia morrer, deixou expresso a proibição para Trump ir ao seu velório. E o McCain teve esse voto pró-Obamacare, tendo sido derrotado em 2008 por Obama na eleição. Então, era um homem realmente... Você podia discordar dele, mas... falo isso de maneira pessoal. Mas quem dera todo conservador fosse como John McCain. Quem dera. Não, o cara que tem... Você pode ser a favor ou contra as posições dele, mas ele é a matéria-prima de um estadista. O cara tem um comportamento estadista aí inegável. Teve, né? A vida inteira. Mas é o que eu falo, João. Aí você falaria que eu vou voltar a ficar com o Breno, né? Ai dos vencidos. Eu acho que foi muito calo pisado, deixou muita aresta, não só por calo pisado, porque eu vou inventar algo contra você. Se pisou muito calo e você deixou muito o rabo preso, então a fatura vai ser cobrada. E eu fiquei com a impressão muito... É a impressão pessoal, lógico, subjetiva, na questão do Biden colocar de maneira firme entre seus 4 principais pés do seu governo o combate à supremacia branca e ao terrorismo interno. Eu fiquei uma impressão de que... como é que diz? Como é que o pessoal, eles gostam de falar, né? A cobra vai fumar? Então, acho que a cobra vai fumar. O sinal foi muito claro e a rigor é uma coisa que os próprios acadêmicos americanos reclamam há muito tempo, porque se você analisar a diferença entre a ênfase que se dá nos Estados Unidos e se deu até hoje ao terrorismo externo e aos terroristas internos, é uma coisa brutal, né? É porque tem o 11 de setembro, que gerou 3 mil mortes, então acaba gerando um desvio estatístico. Mas sem o 11 de setembro, o número de atentados terroristas, vamos pensar em número, em volume de atentados, teve muito mais atentado terrorista no século XX, na segunda metade do século XX, nos Estados Unidos, feitos pelos supremacistas brancos do que por terroristas árabes. Em solo americano, atentados por terroristas árabes dá para contar no dedo de uma mão do Lula, né? E o número de mortes, tirando o 11 de setembro, é minúsculo. Então, a própria esquerda americana, os próprios progressistas americanos cobravam isso já há muito tempo,
de que era necessário ter um pouco mais de rigor, que os americanos são tão rigorosos, investem tanto, tem um departamento de Homeland Security que gasta 800 bilhões de dólares por ano com segurança interna, preocupados com terroristas, com gente no Iêmen, no Afeganistão, quando tem gente fazendo bomba nos Estados Unidos. Vamos lembrar, antes do atentado de 11 de setembro, o pior atentado terrorista da história dos Estados Unidos foi no governo Clinton, 93, se eu não estou enganado, aquele atentado em Oklahoma, que matou 400 e tantas pessoas, inclusive uma creche. Soterrou 100 e tantas crianças e professores primários numa creche, que o prédio que foi explodido era uma sede do FBI, mas embaixo tinha uma escola infantil. Assim, o supremacismo branco de direita, o terrorismo interno, não é algo que deve ser tolerado, né? Embora exista aquela coisa dos Estados Unidos, a tradição do porte de arma, das milícias, mas existe uma grande diferença se você formar uma milícia nos Estados Unidos, não estou falando do Brasil, milícia para eles lá. É bom a gente frisar, porque milícia nos Estados Unidos tem uma formação histórica completamente diferente. Milícia nos Estados Unidos tem um significado histórico, tem a ver com a própria história, com a própria origem da independência do país, e veja o seguinte, tem um significado exatamente oposto ao que tem no Brasil, porque no Brasil, quando você pensa em milícia, você está pensando no conluio de paramilitares e militares atuando, digamos, militares da polícia, principalmente, atuando informalmente. A milícia ela tem um pé dentro das instituições de segurança no Brasil. Ela atua em coordenação. Nos Estados Unidos, a ideia da milícia é de se opor ao Estado, é de ter uma força armada que garanta uma certa capacidade de se contrapor à autoridade armada do Estado. Então não é a milícia com policiais, é a milícia de civis armados, tomando a questão da segurança nas suas próprias mãos. Sim. Aí a gente vê também um aspecto de como a Constituição americana, por ser muito antiga e ter sofrido poucas emendas, ela se torna em alguns aspectos defasada, mesmo historicamente. Se você lê o texto da primeira emenda, ela garante o direito de formação de milícias. Por quê? Porque eles tinham medo de que houvesse a repetição da experiência com a Inglaterra, da formação de um governo tirânico e tal. Hoje isso é uma loucura, né, Luiz? Porque com a Guarda Nacional, com as Forças Armadas, com tanques de guerra, helicópteros Apache, a ideia de que uma milícia armada, mesmo que com armas de alto calibre, fuzis, etc., é capaz de se contrapor ao poder armado americano é uma loucura, é um delírio. A ideia da primeira emenda, no momento, é o seguinte, os casacos vermelhos têm mosquetes, eu tenho mosquetes, nós temos. É de igual para igual. Agora, no mundo moderno, no mundo do século XXI, com um armamento inteligente, etc., esse conceito deve ser abandonado. Eu acho que é inegável. Eles não abandonam porque eles são extremamente conservadores, eles são muito apegados à literalidade da Constituição deles, isso é respeitável. Quem somos nós, que temos 7 constituições, para dar pitaco num país que tem uma até hoje? Mas eu acho que essa é uma crítica pertinente, uma Constituição que, em alguns aspectos, ficou defasada. João, mas isso para eles... isso também ficou muito claro para mim ontem, reforçado. A democracia, para eles, é uma instituição religiosa. Né? Inclusive, a associação de Biden com Deus, Biden é de fato um cristão, é católico, praticante, né? É o segundo presidente católico a assumir a Casa Branca, o primeiro foi John Kennedy, também tem a mesma ascendência irlandesa que Kennedy tinha, daí o catolicismo. Mas para eles é religião. Eu entendo, eu posso até concordar com a crítica, mas eles não vão mudar, não, eu acho impossível. Não, eu estou fazendo uma ponderação, mas nem seria quem sou eu para sugerir alguma coisa aos Estados Unidos, mas assim, eu também não tenho a menor expectativa de que ele vai mudar. Eu não acho que eles olham para a democracia como uma religião, mas eu entendo o mérito do que você está falando. Eu acho que eles lidam com o texto constitucional como os fiéis lidam com o texto sagrado. A deferência e o respeito deles ao texto daquela Constituição é equivalente a de cristãos ou muçulmanos pelos seus respectivos livros sagrados. Então, eu acho que é muito difícil que se consiga mudar o texto da primeira emenda, até porque é um tema altamente controverso. Não ia pegar em armas, literalmente, se houvesse uma iniciativa nesse sentido. Cara, eu vou ficar com a resposta. Eu comecei citando Marx, vou terminar citando Mao Tse Tung.
O primeiro encontro dele com... É por isso que acusam a grande imprensa corporativa de ser comunista. O meu tá bom, era coxinha antes, agora eu sou comunista, tá tudo Você não ligado. citou um liberal, mas começou com Marx e vai terminar com Mao Tse Tung. Falei da admiração tremenda que eu tenho pelo John McCain, que pelo visto você compartilha também. Mas o primeiro encontro, onde a China se abriu, a China comunista abriu para o mundo, e o outro conservador que marcou a época, né, o Nixon, com o Kissinger, foram se encontrar com o Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung se vira para o Nixon e para o Kissinger e fala assim: eu entendo vocês. Nós dois somos frutos de países nascidos em revolução. E ele estava certo. O Mao Tse Tung está certo. E é isso que eu falo às vezes, por Gustavo, embora não tenha, não seja profissional da área como você, mas gosto muito de história, essa diferença fundamental de base. Quer dizer, as 13 colônias se opuseram a uma potência militar da sua época, a bala. Você falou de Bosquete, e ganharam, que era improvável, né? E ganharam uma segunda guerra, que é pouco falar dessa, que incendiaram a Casa Branca em 1814, mas a guerra em 1812, a sua eclosão. O processo dele é diferente, eu acho que o Mao está certo. Eles são um país, não foi o príncipe herdeiro que deu um grito no Ipiranga, não foi a República não foi um golpe militar que só substituiu o poder central monárquico que está até hoje aí. O Brasil não é um federalismo de fato. Eles são uma federação desde o início. E parece uma revolução. E acho muito difícil que isso mude. Mas queria te agradecer, João, pela entrevista. Eu sou suspeito, adoro história, né? Você uma entrevista brilhante. E vou fazer minhas palavras aqui do Ricardo Antônio Machado Alves, seu colega de magistério. Ricardinho, grande figura. Ótima entrevista com o João. Caramba. Que traz seus comentários posicionamento crítico como seu pai. Foi professor da nossa escola técnica. Pai, tá pulando comentário aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Pulou. Deixa eu ver do início de novo. Ótima entrevista com o João Monteiro Pessoa, que traz em seus comentários posicionamento crítico, como seu pai Wagner, que foi um professor da nossa escola técnica federal, como era chamada nos anos 80. Seu pai é vivo, João? É vivo. Um abraço para ele. Joia. Ele foi, por essas coisas do destino, eu fui aluno da Escola Técnica Federal, na época, a TFC, e nós dois acabamos trabalhando na mesma instituição, com nomes diferentes, mas ele trabalhou e se aposentou pela antiga Escola Técnica Federal, e anos depois eu tive a sorte de passar num concurso e entrar para o IFE, que é um lugar maravilhoso de trabalhar. É aquilo que a gente começou a falar, é uma dessas ilhas de excelência, né, que mostram que a educação pública no Brasil pode funcionar, mas ela passa por um nível de investimento, de esforço, de planejamento, de ênfase que falta às redes como um todo. Eu confundi, esse Ricardo, esse foi aluno do meu pai, não é o meu colega Ricardinho, outro Ricardo, professor lá do IFE, mas um abraço para ele de qualquer forma. E tem aluno que eu acho que já passou, Caio dos Santos, excelente entrevista. Rogério Bachini, parabéns pela entrevista do historiador. Obrigado aí, João. Obrigado a você, foi um prazer, Luiz. Obrigado, Cláudio, aos ouvintes todos. Um abraço aí para os meus alunos, vocês são demais. E o pessoal da equipe também, foi um prazer. Um abração. Muito obrigado, professor. Grande abraço, obrigado pelo carinho aí com a gente e pela disponibilidade aí de estar, né, nos passando essa aula virtual hoje. Grande abraço mesmo e pode ter certeza que você é sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Bom, são 9... Parabéns pela entrevista, aprendi muito. O Rogério Bastilho foi além. Hoje, historiador fez história. Boa. E esse não é aluno, não, né? Acho que não. Parabéns, João. Obrigado. Senão nem ia precisar levar a goiabada. Rapaz, você sabe que eu tenho vontade. Eu conheci o João num cineclube levado pelo Gustavo Sofiati, que é colega dele do IFE. Um filme que eu já conhecia, Dien Bien Phu,
que é um filme ruim, embora tenha uma bela música, uma bela fotografia, mas é um filme lento demais, sobre o episódio que marca a derrota francesa na Indochina depois do Vietnã, né? Eu fui me meter a dar um palpite lá sobre a ofensiva de Tete. Rapaz, tomei uma volta de jogo, falei, pô, me recolha minha insignificância. Eu tinha vontade de ver um papo, assim, mas é particular, não é aqui, de João com Ícaro, meu filho. Tá fazendo história também e é tipo João. Ícaro, se perguntar para ele que estava escrito na fivela do soldado húngaro da Primeira Guerra Mundial, ele sabe. O Ícaro faz UF? Não, ele está fazendo... Depois eu confundo o universo com o Estácio. Ele está fazendo... Onde Silvinha Paz leciona? Honestamente, eu não sei. Você conhece a Silvia Paz, historiadora? Conheço. Mas não sei onde ela... Você já confunda o UF... Não, ele está fazendo UF, não. Ele está fazendo... Não sei se é universo, se é... Eu confundo universo com... Estácio. Acabei de falar o nome, esqueci Estácio. Agora. O Estácio. As duas têm curso de história? Sabe? Perdão? Perguntou? As duas têm curso de história, Universo Estácio? Universo eu não sei. Eu acho que a Estácio tinha, não sei se tem ainda. Mas o Universo, o Universo tinha de geografia. História acho que nunca teve, não. Então tá fazendo... Mas talvez ela possa... Ah, não, o Ícaro, sim. De qualquer forma, o Ícaro já é maior de idade? Ainda não, né, Luiz? Tá trabalhando com jornalista. Vamos tomar uma cerveja qualquer dia. Porque o Ícaro, então, tem comigo uma coisa que nós temos em comum, que é o seguinte: a gente é do tipo raro de estudantes, historiadores, estudantes de história, que gostam desse tema tática militar. No Brasil, isso é muito raro, né? No Brasil, isso é considerado, às vezes, uma coisa, sei lá, demodê, ultrapassada, ou talvez seja até confundido com certa simpatia por militarismo. Mas eu sou um estudante de história da linha assim, do materialismo, né? Eu sempre entendi que a história é melhor compreendida através das suas bases estruturais, econômicas, sociais, e um dos grandes catalisadores de todos os processos históricos sempre foram as guerras, né? Então eu sempre achei que era uma coisa um tanto sem sentido que o historiador ignorasse o papel de acelerador da história, que é um conceito que a gente tem que em determinados períodos a história é acelerada. Eu acho que não existe acelerador da história maior do que guerras. Em determinados períodos de guerra, você tem ali em 2, 3, 5 anos, mudanças que em períodos de paz demorariam décadas para acontecer. Então sempre achei a guerra em si como um fenômeno histórico, algo fascinante, interessante, embora terrível, com um custo humano absurdo. Não é a simpatia pela guerra, mas é uma curiosidade pela guerra como fato histórico, como fato gerador e acelerador da história. E eu acabei entrando nessa linha aí do Ícaro também, de me interessar não tanto pelo aspecto técnico, pelo tipo de arma, isso acaba sendo secundário, você acaba aprendendo por tabela. Mas eu acho fascinante história de tática militar, como as coisas foram planejadas, como as ofensivas se desenrolaram, por onde atacou, com que forças. E eu gosto disso até para dentro dos antigos. Eu acho fascinante assim, ver grandes batalhas da antiguidade e tal. Eu acho um tema, embora eu não trabalhe com isso, sou professor de ensino médio, e os alunos gostam muito quando aparece a oportunidade de você dar uma temperada numa aula com informações detalhadas sobre guerra. Você vê os olhos se arregalarem. Aquele cara que não estava nem prestando atenção começa a ouvir com atenção. Então isso é ótimo também, como uma maneira de fisgar o interesse dos alunos. Muito bom. O Ícaro tem... Mas essa do sou com Ícaro, eu vou ficar igual a Nogueira, eu vou ficar só ouvindo. Porque o garoto realmente todo mais suspeito para falar, né? Mas assim, se eu conheço um pouco de história, ele conhece umas 2 vezes mais que eu. Não, e essa garotada, quando se interessa, eu já tive casos de estar até com alunos e eu dizer, para um exemplo concreto, não, o Stalin é um tanque pesado. Eu quero dizer, não, professor, o Stalin é um tanque médio. Eu falei, não, você está viajando. O Stalin não, é isso, o Stalin é pesado, não sei o quê, e ele foi firme. Depois eu lembrei, rapaz, o garoto tinha razão, tinha um outro tanque soviético chamado KV, que era o tanque pesado. Como eu disse, eu não sou muito especialista nisso, mas eles jogam, eles têm essa coisa de videogame, de guerra, World of War, não sei o quê. Se um moleque de 19 anos te fala uma informação sobre arma da Segunda Guerra, acredite nele, ele provavelmente está bem informado
do que a gente. Aí às vezes te torna com uma especificidade, né? Aí, porra, não sei o que da Guerra da Rodésia. Eu não vou estar me ouvindo falando, meu irmão, vai você, vai Rodésia, vai tudo por. Eles viram assim, é um tipo de detalhamento de conhecimento que realmente. E para você que acha que entende um pouco, se torna até irritante, né? Sim, de repente você percebe o tamanho da sua ignorância, né? É verdade. É engraçado que esse tema da Guerra da Rodésia, no ano passado, eu andei bastante interessado nessa coisa da Guerra Civil, na independência da Rodésia. Então eu e o Icaro acho que temos interesses parecidos mesmo, Aloysio. Ele me toca a Rodésia. Eu falei, vai você, vai Rodésia. Ele falou, não, que meu irmão, o padrinho dele, que o padrinho teve na Rodésia, vai ser o padrinho pro inferno também, né? Todo mundo da Rodésia, pô. Mas enfim, tá aqui o Ricardo Antônio Machado Alves, que colocou aqui, Aloysio, o Icaro tem interesse pelo tema desde pequeno, foi meu aluno no Laboratório de Ciências do Ensino Fundamental. Eu acho que o Icaro é o seguinte, aqui é a coisa de país periférico, quando o filho faz uma certa idade, leva para Disney, né? Eu, quando ele fez 10 anos, eu montei um roteiro que não existe, eu montei o meu roteiro, entre dois países modernos, hoje, mas a Grécia Antiga, né? Turquia e Grécia. Acho que aquilo marcou muito ele, né? Fomos a lugares que ninguém vai, fomos a Esparta, fomos a Litororo, que é lá para cima, para ir no Monte Olimpo, né? Então, acho que isso marcou muito ele. Mas, João, são 9h36. Obrigado pela... Vamos marcar a cerveja, eu, você e Icaro, assim que folgar aí o decreto municipal, e vou ficar agora no Nogueira, vou ficar só ouvindo. Tá ouvindo. E assim aprendendo. Seguro, a gente marca esse encontro. E, de novo, muito obrigado. Foi um prazer aí a conversa com vocês. Grande abraço, professor João. Obrigado aí pela entrevista, professor João Monteiro Pessoa, historiador e professor do IFE Guarulhos. Amanhã, convido você que está ligado na gente aí, acompanhando tanto pelo streaming quanto pela rádio também, a não perder, né, o programa não menos importante do que hoje, porque estaremos aqui com o infectologista Rodrigo Carneiro. E ontem a gente teve uma conversa bem rápida, já era tarde, mas acho que vai valer a pena você acompanhar também o programa amanhã e entender de fato o que está se passando aí na nossa cidade com essa questão da pandemia da Covid-19. Aloysio, um bom dia, até amanhã. Bom dia, uma entrevista muito importante com o Rodrigo Carneiro, né, para a gente, como você falou aí, poder entender melhor, né, como também segunda-feira vamos trazer aqui o presidente da CDL, tem que ouvir jornalismo, tem que ouvir sempre os dois lados, né, a presidente da CDL para falar aqui em nome dos comerciantes na segunda-feira. Tá ótimo, excelente então. Sempre. Isso aí é fundamental para que a gente mantenha essa imparcialidade e ouvir de fato aí a parte dos empresários e quem representa muito bem esses empresários também é a CDL Campos. São 9h37, a gente segue com a Folha FM com música e informação. O Folha no Ar volta amanhã no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.